Visões, ilusões. Pela manhã, eu ministrei a respeito do reino dos homens e do reino de Deus. Eu quero começar essa mensagem exatamente aonde eu parei. Nós estamos nas vésperas de uma eleição que vai definir os próximos anos na nossa vida. E eu não estou falando de 4 anos. Próximo representante do Poder Executivo Federal, presidente da República, vai definir mais 2 cadeiras para o STF. Nós vamos ter senadores, deputados federais e estaduais, que vão fazer leis que podem conter os princípios de Deus ou podem afetar completamente o comprometimento que nós temos. A igreja, de uma maneira geral, ela caminha junto com a política. Eu quero mostrar isso para vocês. E não adianta você dizer isso é coisa do diabo, porque não é. Mas existe uma maneira da política se tornar maligna. O salmista vai dizer para a gente que tem muita gente que é cúmplice de crime. E a política pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Salmos 94, do verso 20 em diante: poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Todo governo vem de Deus. Jesus, ele vai dizer para Pôncio Pilatos: nenhuma autoridade teria se não fosse dado pelo meu Pai que está no céu. Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade, ela vem de Deus e ela é espada. E aí, no caso, é uma metáfora para punir malfeitores. Mas nesse caso, o governo mau, ele vem por causa do comportamento imoral daquela nação, por causa da idolatria daquela nação, por causa do derramamento de sangue. E algo ficou tão claro que o salmista diz que tem gente que é conivente com isso. O texto fala não só de corrupção, é uma palavra que a gente tem ouvido muito falar. Se você pegar dos últimos 20 anos para cá, o coração do ser humano é corrupto. Ele é mais perverso do que todas as coisas. Eu quero fazer uma pergunta para você, que eu li hoje de manhã cedo, no editorial de uma revista, de um vlog evangélico. Jesus votaria em você? Jesus votaria em você para assumir o governo dele aqui na terra? Aqui o texto diz que tem gente que se junta para ser violento, para praticar injustiça e para condenar inocente à morte. Há uma onda chamada de onda verde que bateu no Uruguai, na Colômbia, na Argentina, e que autoriza gestantes tirarem o próprio filho. E aqui o texto diz: planejam contra a vida dos justos, condenam inocentes à morte, fazem injustiças em nome da lei. Dependendo de quem ou em quem você vai votar para fazer lei, isso depende de você, porque Deus deu autoridade para você. Daqui a 4, 8, 12, 16, 20 anos, pode estar sendo autorizado ter uma banquinha que vende maconha na porta da escola do seu colégio. Já parou para pensar nisso? Dependendo de quem você vai votar. E não adianta falar comigo assim: mas pastor, isso é crime. Não, isso era crime.
Porque dependendo de quem faz a lei, aquilo que é crime deixa de ser crime. E aí tem marmanjo que vai dizer, eu me sinto mulher, e vai querer entrar no banheiro da sua filha. E vai ter mulher que diz que se sente homem, que vai querer entrar no banheiro do seu filho. E aí é praticada a injustiça em nome da lei. É disso que o salmista está falando. Que eu e você, nós podemos ser cúmplices. É isso que Efésios capítulo 5, verso 11 diz, não sejais cúmplices do pecado alheio. É isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que ele diz, não impõe as mãos precipitadamente. Ele está falando de escolha. Gente, quem elegeu essa diretoria foram vocês, através da minha escolha. Você acha que eu escolhi quem? Para trabalhar, tem que ter uma vida com Deus, não tem que ser só membro do Bom Retiro, tem que amar o Bom Retiro, tem que amar vocês, tem que ter uma vida ilibada, tem que ter um caráter que não tem rachadura. Por quê? Porque hoje a gente olha as lideranças e a gente vê os governos, eu estou falando de todos aqui, que estão sentados no tribunal como réus. Vocês não sabem que hão de julgar o mundo? Vocês nunca leram a Bíblia? Vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Gente, sabia que vai ter um martelo de juiz na tua mão? Sabia disso? Que você vai condenar ou vai absolver, absolvição não haverá, porque nós vamos dar penas aos demônios. Vocês sabiam disso? Pois deviam saber. Aqueles que dizem, nós estamos nas vésperas de uma eleição. Eu fiz uma pergunta pela manhã, não vou nem repetir agora. Qual de vocês leram os projetos e planos de governo? Tem gente que vai descobrir em quem vai votar na fila da eleição, catando o santinho na boca de urna. Essas pessoas vão decidir a nossa vida. Não adianta reclamar, mas o juiz libertou, mas o juiz prendeu. Gente, tem gente que fica feliz quando o juiz prende, e gente que fica infeliz quando vê ele preso, mas tem gente que vai ficar infeliz quando o juiz solta, e tem gente que vai celebrar quando o juiz solta. Não adianta reclamar do juiz, porque quem coloca o juiz lá é você. Nós estamos esquecendo que nós somos sal da terra. Nós não somos sal do céu, não. Essa alienação política, é isso que é. Diz o seguinte, não, a minha cidadania é no céu. Lá é problema meu, aqui não é. Querido, não é não. O nome disso é omissão. Existe hoje algo chamado adoração política. Olha, quando o anticristo aparecer, escute isso, ele vai ser adorado. Em Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz assim, os quais não tiveram seus nomes riscados no livro da Bíblia, e não adoraram a besta. Você está pensando que isso é brincadeira? Você está pensando que política não se reveste de filosofias e de religião? Você está enganado. A política é encharcada de visões e também de ilusões. Ninguém de modo algum vos engane. Paulo, escrevendo uma igreja que estava pensando que ia ser arrebatada naquele momento, porque isto não sucederá sem que, o arrebatamento, a volta de Cristo, sem que venha primeiro a apostasia. Sabe o que é apostasia? É quando você não quer mais saber de Deus. Haverá um esfriamento terrível na igreja. E ele diz
e seja revelado o homem do pecado. Vai falar sobre o anticristo, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Se você está achando que tem político, que é salvador, você está adorando aquilo que é ídolo. Eu li um pedaço desse livro, Visões e Ilusões Políticas. Esse autor, o Coises, é um canadense. Ele é doutor pela Universidade de Notre Dame e hoje ele é professor de ciências políticas no Canadá. Ele vai dizer que chamar de absoluto aquilo que é relativo, chamar de criador o que é criatura, chamar de suficiente o que é insuficiente, confiar em algo perecível como fonte eterna, isso é idolatria. Gente, e o povo, seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja ateu, é massa de manipulação de muita gente que vai fazer você morder uma isca, pensando que há um brilho de santidade, mas o interesse dele é completamente diferente. Eles estão interessados no estômago deles. Quando a Bíblia fala sobre canonização política, conta a história de um sujeito chamado Daniel. Ele e mais 3 amigos, filhos da nobreza, foram levados cativos, sequestrados, para dentro de um país que era terrivelmente pagão. E ali, Daniel recebe um mandato, após interpretar o sonho do rei. Que sonho foi esse, pastor? O rei sonhou com uma estátua, presta atenção. Daniel, ele está no capítulo 2, explicando para o rei a respeito do seu sonho. Há uma estátua, diga, um ídolo, que representa os governos desse mundo. Nabucodonosor, que teve esse sonho, ele recebe uma revelação que ninguém recebeu. A revelação dele é histórica. E ele recebe a revelação de 5 reinos, desde o reino dele até o reino de Deus. O primeiro reino é o teu, uma cabeça de ouro. A estátua do pescoço e até o peitoral é de prata. É um reino menor do que o seu. Opa, vão sair os babilônicos, vão entrar os medo-persas. Haverá um terceiro reino de bronze. É a cintura até metade da coxa. As pernas, elas estarão num quarto reino. Esse é meio forte e meio fraco. É ferro, mas os pés são misturados com barro. É um reino que é feito através de alianças políticas. Leia Daniel capítulo 2. Então eu vi um último reino. Que reino é esse? Havia uma montanha e uma pedra é cortada da montanha sem auxílio de mãos. É lançada aos pés da estátua e a estátua cai e quebra. Gente, o que ele está falando? Ele está falando que a idolatria do Estado, a canonização política vai acabar. O rei Nabucodonosor, o que ele faz? O meu reino vai ser despedaçado? Então vou fazer uma estátua toda de ouro. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Quando é que a gente peca contra Deus? Quando a gente acha que existem governos que devem ser elevados à potência de Deus. Porque você não conheceu o presidente que eu conheci no tempo de Getúlio. Porque você não conhece o presidente que veio depois, a República Nova, a República Velha, o governo antidemocrático, o governo que promulgou
atos inconstitucionais. E aí você começa a achar que existe um Salvador além de Deus. Aí você começa a brigar com os irmãos. Os grupos de WhatsApp da família começam a virar campos de guerra. E você não perde uma oportunidade de soltar uma piadinha maldosa. E aí alguém chama você de jumento, desculpa a expressão, mas é um animal. E aí o outro te chama de gado. Um chama você de coxinha, o outro te chama de pão com mortandela. Sabe o que acontece? A igreja de Cristo fica rachada. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: que história é essa que vocês estão vivendo aí? Que conversa é essa que uns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa, outros de Cristo? Que conversa é essa? Por acaso Cristo está dividido? E vocês vão perceber que no meio dessa divisão há um poder maligno, há um demônio que está fazendo com que você fique longe do teu irmão, que está fazendo com que as pessoas saiam da igreja por opções políticas, que está fazendo com que as pessoas saiam da igreja por idolatria partidária. Qual é a cor da tua bandeira? Depois, convocou os altos funcionários, os prefeitos, estavam lá os governadores, os conselheiros, os seus ministros, os tesoureiros, os juízes. O STF estava lá também. Os magistrados, os deputados das câmaras, da Câmara, deputado federal, estadual, os vereadores estavam lá, ó. E todas as autoridades provinciais, estavam os prefeitos, para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. É quando você começa a achar que o teu partido é o partido forte, é o partido certo. Isso não é coisa de hoje. Está pensando que isso é século 21? Gente, isso é mais velho que andar para trás. Quando Jesus chegou aqui, na terra, tinha partidos. Tinha partido dentro do ministério dele. Tinha Simão, o Zelote. Sabe quem é o Zelote? É o cara da oposição, que quebra tudo, que diz, ó, não se deve pagar imposto para César. E vamos fazer barricada e tocar fogo. É oposição ao governo. Tinha os herodianos. Esses eram situação. Nós somos a favor do governo, inclusive somos alinhados com Herodes. Nós vamos sentar na mesa de Herodes. A igreja tem que participar disso. O que você está precisando, Herodes? Vamos pagar sim imposto a César. Tinha os fariseus, guardavam as misurinhas da lei. Eles se preocupavam em dar o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas se esqueciam do principal, da justiça, do amor e da fé. Eles conheciam muito a Bíblia, mas eles tratavam todos com violência. Os saduceus eram uns crentes que não tinham nada, não eram renovados, não criam nos anjos, não acreditavam no Espírito, nem na ressurreição. Esse negócio é coisa de penteca, e nós somos saduceus. Era isso. Tinha uma turma que eram os escribas, professores. Eles estavam nas faculdades teológicas, rabínicas. Tinha os nicolaítas. Os nicolaítas não iam para a igreja. Os nicolaítas ficavam no boteco, no barzinho, eles cheiravam pó, eles ficavam bêbados, eles queriam mais é que o mundo pegar fogo. É esse partido que tem dentro do ministério de Jesus. Está lá Simão, o Zelote, está lá Levi, tem Pedro. Você vai ver que a carta de Jesus às igrejas da Ásia, ele fala, eu tenho contra ti que você tolera os nicolaítas. Tem a turma aí do partido que não quer nada com Deus. E quando você começa a achar que um partido, e qualquer que seja, ele deve ser adorado, porque ele é a resposta de Deus, você está caindo numa armadilha. Existe o endeusamento político. Eu estou em Daniel 3 ainda. Todas essas autoridades vieram e ficaram de joelhos diante da estátua, diante do governo.
Vamos adorar esse governo. Vamos adorar essa política. Vamos pegar essa bandeira, qualquer que seja, a bandeira da fome, a bandeira social, a bandeira da não violência, a bandeira da defesa. Vamos adorar isso. O rei Nabucodonosor havia levantado, então o arauto gritou: prostrem-se no chão para adorar. Existe, além disso, me ajuda por favor. Foi a criança que entrou aí. Essas crianças, de 1 a 500, são as crianças de 2 a 3 anos, só para você saber. Falou, pô, tem 500 crianças ali. Não. Tem as crianças de 501 a 1000, são as crianças de 5 a 6 anos, de 4 a 6 anos. E de 1001 até 1500, são os maiorzinhos de 7 a 10. Tá bom então? Então você fica tranquilo, é a mãe que tem que ir lá no banheiro. Agora sim, e se você não adorar, você vai ser cancelado. Você já viu artista sendo cancelado? Você já viu figura política sendo cancelado? Porque você concorda com ele? Você não participa mais. O quê? Você é artista, é a favor do Bozo? Você é artista, é a favor do Lula? Você não toca aqui na prefeitura. O contrato está quebrado. Cancelamento. Você é cancelado dentro de casa. Você é cancelado na tua cela. Lá vem aquele radical xiita. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro. E quem não adorasse? Não, quem não adorasse, quem não obedecer, vai ser lançado aonde? Na fornalha ardente. Por quê? Porque você não tem uma idolatria política, endeusamento, uma canonização partidária. Agora aprenda isso. Igreja não tem partido. Posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus. Romanos 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Diga, indesculpável. Pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Olha para mim aqui. Está pensando que você vai falar mal do outro, do partido do outro, da visão política do outro, da ilusão política do outro? E porque você está criticando, mas está fazendo a mesma coisa, está pensando que você vai escapar? Está pensando que você é melhor? Porque a gente, de acordo com o que a gente crê, a gente acha, eu sou melhor do que ele. Como é que pode essa pobre alma acreditar nessa visão política? Esse livro fala sobre liberalismo, fala sobre conservadorismo, fala sobre regime democrático, fala sobre regime socialista, e ele vai apontando aonde isso vai dar. Isso vai dar no capitalismo, isso vai dar no nazismo, isso vai dar no comunismo, isso vai dar no fanatismo, isso vai dar em dor, porque você está colocando esperança naquilo que não vai trazer esperança. Igreja não tem partido, porque a igreja não julga hoje, julga amanhã. Igreja vai ser julgada pela sua própria honestidade ou sua própria desonestidade. Deus não tem partido, pois em Deus não, eu estou no mesmo capítulo 2 de Romanos, a lição para a gente de política, não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem lei também perecerá. É uma boa resposta para você que pergunta como é que o índio que nunca ouviu o evangelho vai para o céu. Está aqui a resposta. Sem lei, e sem lei também perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. A questão, ele está dizendo, não é você ser melhor do que os outros. A questão é você ser obediente a Deus. Não queira se esconder atrás do defeito dos outros. Mas você viu o que aquele candidato fez? Candidato nada. Ele já foi eleito.
Você já viu o que é aquele governador, aquele presidente, já viu o que é aquele senador? Você viu o cara com a mala de dinheiro? Ele correndo, você viu? Eu vi na televisão. Ele correndo, você viu isso? Você viu a negociata acontecendo? Eu vi. Mas ele não chama você e nem eu para ser melhor do que um criminoso. Ele chama a gente para ser igual a Jesus Cristo. Não haverá desculpa. Igreja não tem partido, Deus não tem partido, mas igreja tem princípios. Então você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta os ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. É interessante como é que é fácil ficar do lado de cá do tribunal, batendo martelo, inocentando e condenando, é parcial. A gente costuma olhar pelos nossos olhos, pela nossa interpretação. Você nem quer saber de conversar sobre um e sobre outro. Eu estou dizendo aqui para uma igreja, e se eu perguntar aqui, levante as mãos agora, quem se lembra do vereador que votou na eleição de 2 anos atrás? Levanta a mão que eu quero ver. Você se lembra do vereador? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma dúzia. Gente, nós somos 1.317 membros aqui. Você está dizendo para mim que você fez um julgamento ou alguém julgou por você? A Bíblia está dizendo aqui que a gente tem princípios, gente. E a gente está fazendo igualzinho a eles. Você ficou sabendo lá que o fulano de tal, nós estamos mandando para o campo de batalha os nossos missionários mais frágeis. Nós temos aqui hoje presente um irmão que é membro da igreja e que é candidato. Eu comecei com ele e falei assim: você é muito macho. Porque para entrar naquele lugar ali, naquela câmara, para entrar e sentar naquela cadeira de governo, você tem que ser bravo. Porque tudo conspira para que você deixe de ser crente. Nós temos um membro da igreja que é deputado, que foi deputado, que entregou o mandato. É amigo meu, é amigo do Darcy, é amigo do doutor Fabiano. Ele falou: pastor, para ser crente lá, ele tem que ser crente de verdade. E quem que a gente manda? Os inocentes, os despreparados, os evangélicos. Não, sou evangélico desde pequeno. Eles são engolidos naquela cova dos leões. Eles são destroçados. Porque para a pessoa ser missionário, gente, o missionário tem que comer aquela comida da cultura que ele está vivendo. Ele tem que se alimentar daquilo que o povo se alimenta. Nós tínhamos, na igreja que eu me converti, um missionário na tribo dos Pirahãs, uma tribo de índios, lá na Venezuela, na Amazônia venezuelana. E diz que ele chegou na tribo, e a primeira coisa que fizeram, eles, na beira de um rio, tiraram algo. Ele falou: pastor, parecia uma minhoca, mas só que era uma minhoca de um calibre desse tamanho. E na hora eles tiraram a pele daquela minhoca, com aquela unha suja, preta, que eles não tomam banho. Eles lavaram aquilo, enfiaram aquilo na minha boca para eu comer. Qualquer um de vocês que não tem vocação e chamado missionário, vocês iam o quê? Eu, hein? Está amarrado, você é do cão. Esse homem já está lá há mais de 30 anos. Ele não conseguiu traduzir nem o evangelho de João para aquela tribo. A língua deles é tão difícil e tão nasalizada. A língua deles, o verbo, nosso verbo ser, se flexiona um monte de vezes. Está aqui doutora Lília, nossa professora, para falar.
Gente, lá um verbo se flexiona 600 vezes. É uma língua dificílima de você aprender. E quando você é missionário, num lugar como a política, e nós temos que ter a capelania política, assim como nós temos a capelania, e vamos ter a capelania de saúde no hospital, a capelania prisional, nós vamos ter, a capelania nas escolas, porque eles são jogados sozinhos, nós mandamos, os missionários que depois vão ser envolvidos na máfia das ambulâncias. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Na máfia da merenda infantil, tem um aí que era presidente da Câmara, que está preso até hoje, crente. Olha para mim, não é ímpio não, gente. Crente, que traz oferta no altar. A igreja está dividida, mas eu e você, a gente não pode ficar cúmplice. Procure obedecer todas as instruções sem parcialidade. E não faças nada por, diga, partidarismo. Não, ele é do meu partido. Ele é da minha patota. Ele é da minha panela. Então quem é da minha panela, eu faço um julgamento brando. Ah, pastor, eles erraram, mas não erraram tanto quanto esse daqui. Olha, pastor, a lista dos escândalos desse lado aqui, ela pesa muito mais do que a lista dos escândalos desse lado aqui. O nome disso é partidarismo. É quando a gente, em nome daquilo que a gente crê, ou que a gente tem partido, a gente julga fazendo vista grossa para um e com a mão pesada contra o outro. É isso que ele está dizendo que é pecado. Quem vai te governar? Ah, pastor, não tem em quem votar. Havia uma propaganda, há 4 anos atrás, do Burger King. Aí eles perguntavam assim, vai votar em quem? Aí o camarada falou, eu tenho dois, estou em dúvida entre dois. Ou eu voto nulo, ou eu voto em branco. Então vai lá e vota. Aí o camarada ia numa urna, pá, votava em branco, e ele ganhava um sanduíche do Burger King. Quem lembra disso? Eu lembro disso. A minha memória é boa demais. E aí ele recebia o Burger King, cheio de vontade. Quando ele abria o sanduíche, o que tinha? Nada. Tinha uma rodela de cebola. Tinha uma pasta de maionese. Ele falou, mas não veio nada. Pois é. Quando você não decide, alguém vai decidir para você. Quando você não escolhe, alguém que gosta de escolher, vai escolher para você. Se vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado, diga cuidado, de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Escolham homens sábios, criteriosos, experientes de cada uma das suas tribos. Aí sabe quem você escolhe? O palhaço. Não, o palhaço é engraçado, pai. Eu voto nele porque ele é bonito. Eu voto nele porque ele disse, vota aqui em mim que pior do que está não fica. Já viram isso? Vocês estão votando em pessoas incapazes. Detalhe, que vão decidir o seu futuro. Que vão decidir o futuro dos seus filhos. Que vão decidir o futuro daquilo que a gente vive. Por que quando Paulo escreve a Timóteo, fala assim, ore pelas autoridades? Porque a única coisa que eles queriam naquele tempo, sabe o quê? Era o fim da perseguição. Porque crente naquele tempo virava tocha, era queimado em praça pública, era jogado em leões. Agora a igreja está confortável. Os profetas que viviam no deserto, agora estão sentados na mesa do palácio. Do palácio. Do Palácio Alvorada. Lembra no Rio de Janeiro que tinha um palácio do Catete?
Palácio da Justiça. Os profetas hoje não colocam mais o dedo na cara do governo. João Batista, perdeu a cabeça, porque Herodias faz Salomé dançar e pede a cabeça do profeta, que diz assim, você está em pecado, não te é lícito tomar a mulher do teu irmão. Ah, é? Então vamos calar a voz profética. Hoje, a voz profética é calada com o quê? Gente, com suborno. Isso tudo cai sobre os ombros de uma igreja que um dia vai decidir, nós vamos escolher, gente, se a gente vai absolver ou se a gente vai condenar esse mundo. Ah, pastor, sou incapaz. Se prepara que você vai ser capaz. Quem fará as nossas leis como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Sabe quem está escolhendo o próximo Supremo? Você. Não adianta dizer, mas esse STF, como é que ele prendeu esse? Como é que ele soltou esse? Como é que ele autorizou isso? Olha para mim. Não coloque a culpa nos juízes. Não coloque a culpa no judiciário. Foi você. Pastor, quem é que vai nos julgar? A justiça engrandece a nação. Mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Sabe quem está no meio disso tudo? Aprenda comigo. O diabo. Eu tenho um grande amigo crente que me ensinou isso aqui. No meio dessa guerra de narrativas, no meio do monte de fake news, no meio do monte de Twitter, de Instagram, de mentiras de WhatsApp, sabe quem está? Sabe quem é o pai da mentira, gente? Sabe quem é? É o diabo. Não é a irmãzinha fofoqueira do Zap, é o diabo. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar um imposto a César ou não? Vamos ver se a igreja participa do reino dos homens ou não. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, seus fingidos, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou: de quem é essa moeda e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que você não pode é endeusar César. O que você não pode é fazer Deus virar um ídolo. Existe aquilo que você faz aqui e que vai contribuir para as suas gerações. Existe aquilo que você não faz aqui e que vai contribuir para as próximas gerações. Nessa guerra de valores, Lucas vai dizer: começaram a apresentar o caso, esse homem, Jesus. Eles pegam essa narrativa, em que Jesus diz, dá a César o que é de César. Olha o que eles vão fazer com a narrativa. Esse homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano. Eles pegam o caso de Jesus e levam para alguém que vai votar se ele deve morrer crucificado ou deve viver. Olha a outra narrativa. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Ele queria o quê, gente? Ele queria crucificar Jesus, gente? Mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ele está dizendo que é rei dos judeus. Você decide aí, o que você ama mais? A Deus ou a política? A Deus ou ao partido? Como é que você vai deixar escapar um homem desse aí, que falou tal atrocidade? Aí, chegamos no dia da sentença, na hora, é a boca de urna.
É gente que decide na véspera. Mas o chefe dos sacerdotes, olha a igreja aí, e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse a Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou ao governador, qual dos dois, quem você vai votar? Qual dos dois? Gente, está pensando que você está diferente de Pôncio Pilatos? Não está não. Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles, Barrabás. Esse homem faz uma decisão contra o seu desejo. Ele desejava agradar a multidão, mas também desejava soltar Jesus. Qual o seu desejo para o nosso país? Você quer agradar todo mundo? Porque se a gente não se posiciona como igreja, o voto é secreto e a gente entende tudo isso. Mas a partir do momento em que você se omite, você está votando nulo, ou está votando em branco, que também é uma escolha sua, mas tem consequências. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, espera aí, vamos para as pesquisas. O que está dando o Datafolha? O que está dando o Ibope? Eu estou fazendo propaganda para soltar Jesus, mas não está dando certo. Aqui a porcentagem daqueles que querem a morte de Jesus, inocente, e daqueles que querem a vitória desse Barrabás, um criminoso assassino. A Páscoa era uma festa em que o rei jogava para a torcida. Ó, é a Páscoa, bota o que você quer que eu solte aqui? Gente, ele achou assim, eu vou ganhar de barbada. Olha aqui, eu tenho um justo, ele fala, eu não vi nenhum crime nele. E eu tenho um conhecido assassino, que todo mundo sabe, é o Fernandinho Beira-Mar daquele tempo. Só que as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem. E depende de quem pastoreia a tua vida, ele vai fazer com que o teu voto seja uma decisão do próprio pastor e não uma decisão sua. Então, se você pega um homem corrompido, ele vai levar você para dentro do mesmo buraco que ele está. Aqui esse homem não obteve nenhum resultado, mas pelo contrário, estava iniciando um tumulto, virou confusão no grupo do Zap da família. E aí ele mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, quem votou nele foi vocês. Já viram isso? Eu estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade de vocês, eu nunca votei nele. Foram vocês que decidiram. Agora, quando você não decide, alguém vai decidir por você. Você me dizer que você não tem, pastor, está difícil de escolher entre A e B. Agora, sabe quem vai decidir o próximo senador dos próximos 8 anos? É você. Sabe quem vai decidir quem vai fazer as leis nos próximos 4 anos? É você. Não adianta depois reclamar e falar, pastor, vamos fazer um jejum, porque saiu uma lei aí que crente tem que ser preso. Eu estou jogando aqui para o extremo, que pastor não pode falar. Você está pensando que é mole falar do evangelho na Rússia? Vai lá. Vai falar do evangelho na China? Vai lá falar. Fala do evangelho no Irã, para você ver se eles não cortam tua mão. Se converte dentro do Iraque ao cristianismo, se converte. Você toma uma surra de vara, é expulso, porque é crime você adorar outro Deus que não seja lá. Vocês estão entendendo que o Estado, ele é capaz de se tornar Deus? Vocês estão entendendo isso, gente? O que você precisa de comida? O Estado dá. O que você precisa de escola? O Estado dá. Faculdade? Está aí, ó, te dou fiéis. O que você quer fazer? Você quer viajar de avião? Não, parcela em 20 vezes. Agora essa conta chega. Porque cartão de crédito, gente, é igualzinho a pecado. Na hora dá um prazer, mas no final do mês a conta vai chegar.
E essa decisão, gente, tem sido tomada pela gente. Olha aí. 42 milhões, foi recorde na última eleição. Isso aqui é Veja de 2018. Já. Brancos, nulos e abstenções batem recorde. Sabe o que significa? 35% dos eleitores falaram assim, ó, me dá qualquer coisa. Então, para a gente, para o cristão, que sempre teve uma visão ligada à política, e nós temos irmãos que fazem bom trabalho na política, e temos outros que estão absolutamente despreparados para a política, que não têm endurância, que não têm maturidade, que não têm capacidade. A gente vai ter que aprender a decidir aquilo que a gente tem que fazer com sabedoria. Escolhe os governantes que são capazes. Escolhe os governantes, pelo menos que você acha, que não vão ameaçar o teu futuro. Escolham aqueles que vão fazer um juízo justo a teu respeito. Escolham aqueles que vão produzir leis que vão afetar, pelo menos positivamente, o avanço do Evangelho. A omissão política é pecado. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que dá lugar ao ímpio. Ah, não vou votar. Quando você lava as mãos, você vota. Ah, vou votar em branco, vou votar em nulo. É uma decisão democrática. E você pode fazer e deve fazer se você crer. Mas você tem que aprender uma coisa. Quando você não decide, você também não pode reclamar. Não adianta fazer passeata, não adianta bater panela, não adianta, porque foi você que escolheu o governo. Então, a notícia que eu tenho que dar para você hoje é que o reino dos homens vai acabar. Esse reino aqui vai acabar, mas primeiro vai manifestar o homem do pecado. E quando o homem do pecado, chamado de anticristo, se manifestar, não se engane não, vai ter um monte de crente adorando ele. Vai ter um monte de crente botando esperança em política, em político, em partido, em filosofia, em ilusões políticas, em visões. Mas eu achava que era de Deus, porque a pessoa pega um pedacinho do Evangelho e aprende meia dúzia de versículos e quer dizer para você que é crente. Você fala, não, esse aí é de Deus. Esse aqui não, esse aqui é do diabo. Se a gente se omitir, o governo de Deus não vai chegar. Na época desses reis, os caras da estátua, o rei babilônico, o rei medo-persa, o rei grego, a Roma política. O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Está falando de Jesus. O fim dos governos, para a gente acabar. O fim do governo dos homens, Apocalipse 18. Depois, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa, caiu. Lembra da Babilônia, onde Davi estava? Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, pois todas as nações, gente, crentes de todas as nações, tá ali, sumiu. Todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Segura que a chave está aí. A Babilônia é a grande meretriz. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Tem muita gente que só está interessado no dinheiro, está se vendendo. Sabe o que a prostituição faz? Troca prazer por dinheiro. Ele promove uma noitada à custa
do enriquecimento. Ele está falando, esses reis beberam do vinho da sua filha. É gente embriagada. Sabe gente quando perde a noção e bebe demais? Ih, o fulano está de pileque. É isso que está acontecendo. Agora, Deus está chamando a gente para algo muito mais excelente. Ele chama eu e você para a gente plantar o reino de Deus aqui. Quando você clama, venha a nós o vosso reino, você está pedindo para que Deus faça parte da história desse governo. E o fato de você ir para o céu e ser cidadão do céu, não tira de nós a responsabilidade da gente colocar aqui na terra homens e mulheres que servem a Deus, que vão viver em justiça, que vão praticar a justiça, que vão proteger o miserável, alimentar o faminto, vão dar comida para aquele que tem fome, vão vestir o nu, vão fazer a justiça dos céus. A escolha é tua. Aqui na terra a gente pode viver o céu ou pode viver o inferno. Não adianta você dizer, eu não tenho culpa nisso. Tem. Não adianta você dizer, pastor, eu fui embriagado, eu fui iludido. É sobre isso que eu estou falando. É sobre você não ficar apaixonado. É sobre você parar para olhar o que aconteceu e o que pode acontecer. Uma vez, eu discutindo, um amigo meu falou o seguinte, sabe quem está no meio da gente? O diabo. Ele falou assim para mim, eu nunca mais esqueci disso. Quando a igreja, a família, marido, esposa, irmãos, começam a brigar por causa dessa idolatria, o diabo está aí. Querido, vote. A gente fala muito sobre voto com consciência. Vote com inteligência. Vote sem parcialidade. Quando você olhar para a vida de um, do outro, você vai ter que fazer um peso. Você vai ter que pegar a balança e dizer assim, não, esse aqui vale a pena, e esse aqui não vale a pena. Eu já votei nesse, ou já votei no outro, e eu já dei todas as chances. Esse aqui não vale mais a pena, ou esse aqui não vale mais a pena. A decisão é nossa. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Avancei demais no horário de hoje, mas eu quero orar pelo nosso país, eu quero orar pela sua vida, quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar nosso país. Eu quero crer que o Brasil não vai mais ser conhecido como o país do futebol. Não quero que o Brasil ganhe a Copa, eu até quero, mas eu quero que a gente viva num lugar onde a gente não tenha medo da violência, onde nossos filhos saem de casa de ônibus e não vão morrer por causa de um par de tênis. Quero viver num país onde seja celebrado sim a justiça social. Eu penso no Brasil, onde as riquezas são distribuídas. Gente, tem tanta riqueza no nosso país, mas o egoísmo, mas a ganância tem feito que os Judas tenham embolsado o dinheiro do povo, em nome daqueles que são pobres. Feche teus olhos. Pai querido, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu coração, Pai, agora está livre, e tudo aquilo que a tua igreja precisava ouvir esse fim de semana, a tua palavra já mostrou. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra que não deixa a gente tropeçar. Mas agora, Pai, queremos confessar diante do Senhor os altares dedicados no nosso próprio coração, os ídolos que nós mesmos criamos, Pai. E nós queremos pedir que o Senhor quebre essa idolatria, como aquela pedra quebrou os pés da estátua da Babilônia. Não nos deixa ser conduzidos pelo partidarismo, não nos deixa ser parciais,
Não nos deixa usar 2 pesos e 2 medidas. Não nos deixe enganados, Senhor. O Senhor deu para nós o destino de um país através de um governo democrático que escolhe os poderes executivos, legislativo e que vão sustentar o judiciário. O teu povo é um povo ordeiro. Os teus crentes, os teus filhos que creem na tua palavra, Pai, são um povo santo ao Senhor. Mas não nos deixe omissos diante do que a gente está enxergando. Deus e Pai querido, em nome de Jesus, confessamos a nossa veneração por aquilo que não é Deus. Confessamos a violência das palavras, confessamos as mentiras, confessamos a imoralidade desse país, confessamos o sangue inocente derramado através de assassinatos, trabalhos de rituais perversos, através do aborto. Confessamos a violência que sai do nosso coração, a violência que sai da nossa boca. Confessamos, Senhor Deus, os nossos olhos altivos, o nosso orgulho. Confessamos as nossas rebeliões contra a Tua palavra eterna. Pai, nós confessamos aquilo que tem desagradado o Senhor. Nós confessamos a nossa imoralidade, as prostituições, os adultérios. Nós confessamos os nossos olhos assanhados. Nós confessamos diante do Senhor que nós pecamos contra Ti e somos um povo de impuros lábios que habita no meio de um povo de lábios impuros. Te pedimos perdão, Senhor, mas agora, Deus, também te pedimos, sara a nossa nação, sara o Brasil, Senhor, sara o coração desse povo magoado, traído, roubado, enganado, violentado. Sara essa nação, vem sarar essa terra. Levanta homens, levanta mulheres que temem ao Senhor. Levanta uma liderança política de homens que são missionários prontos, de mulheres que são mulheres segundo o teu coração. Não nos deixe enganar. Abre os nossos olhos, Pai, e nos faz participantes do Teu reino aqui na terra, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode dizer amém comigo? O pastor da igreja tem uma função, é levar vocês para o céu. Esse é o meu trabalho e do corpo de pastores. Vocês não me veem dando bronca na igreja. E essa palavra não é bronca. Essa palavra é um grito de atenção para aquilo que vocês vão fazer ou não vão fazer, e que vai destinar a minha vida e a sua vida para amanhã. A voz pastoral é uma voz para manter a igreja junta, unida. Nós somos um povo educado. Nós somos um povo escolhido e separado por Deus. Mas para anunciar que o verdadeiro reino, ele está vindo e vai chegar. E nunca mais vai ser retirado. Não entrem na mentira do bate-boca. Não entrem na mentira de você ficar espetando ou beliscando o outro. Amai os vossos adversários. Amai os que vos perseguem, ore por eles, e assim você vai ser filho de Deus, amém? Deus abençoe a todos.